A taxação continua e o taxade retorna mais forte do que nunca. Recentemente, o governo tem cogitado aumentar impostos por decreto para atingir metas fiscais. E essa decisão pode gerar diversas consequências para o mercado financeiro e para os seus investimentos. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes eu peço que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com algum amigo que também vai ter interesse. Lembrando que esse canal é para você que é jovem de 9 a 99 anos e quer aprender a ficar rico de maneira saudável, quer aprender a investir de maneira saudável. Então bora lá. Primeiro de tudo, vamos falar o que é a inflação. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu vou no mercado com R$ 100 e com esses R$ 100 eu consigo comprar 10 produtos, porque cada produto ele custa R$ 10. Então 10 produtos no valor de R$ 10 ao todo fica R$ 100. Só que no mês seguinte a inflação atua e todos os produtos que estavam por R$ 10 agora estão por 11. Então com R$ 100 eu não consigo mais comprar 10 produtos. Agora eu consigo comprar só 9 produtos. Então a inflação ela reduz o número de produtos que você consegue comprar com a mesma quantidade de dinheiro. E a métrica que o governo usa para medir essa inflação é o IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Então o IPCA é aquele tipo de investimento que se adequa à inflação. Ou seja, se a inflação cresce, o IPCA também vai crescer. Mas se a inflação cai, o IPCA tende a cair também. E ela pode ser encontrada no Tesouro Direto, na caixinha do Nubank, em alguns empréstimos, entre outros. E tem muitas pessoas pensando agora, isso é ótimo, se a inflação crescer, os meus investimentos de IPCA também vão crescer. Mas isso não é tão bom, porque quando o IPCA sobe, a taxa Selic também sobe e as empresas tendem a passar por um momento de dificuldade. Porque tudo fica mais caro e para uma empresa se manter também fica mais difícil. Por exemplo, agora vai ficar mais difícil para uma empresa pegar empréstimos. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que todas as empresas têm dívidas, só que são dívidas saudáveis na maioria dos casos. Só que para uma empresa que está vivendo em um cenário onde o IPCA está mais alto e a taxa Selic está mais alta, vai ser mais difícil ela pegar empréstimo porque as taxas de juros serão mais altas. Então, se ela pega menos dinheiro, os processos e operações dela vão ser menores. E se as operações dela for menor, o lucro também vai ser menor. E se o lucro for menor, ela também vai ter que diminuir a empresa. Se ela vai ter que diminuir a empresa, ela também vai ter que reduzir o quadro de funcionários, ou seja, ela vai ter que demitir mais pessoas. E esses ex-funcionários que estão demitidos, eles vão ficar com menos dinheiro, ou seja, eles não vão ter dinheiro para comprar as coisas. E se ele gasta menos dinheiro, a circulação de dinheiro pelo mercado e naquele país vai ser menor. E se para de rodar esse capital naquele país, a crise começa a se instaurar. E tudo isso, todo esse círculo, toda essa bola de neve, só porque a inflação começou a subir. Então, realmente, a inflação subindo afeta as empresas, afeta os funcionários, afeta as famílias, afeta todo o país. E não são apenas as ações e as empresas que sofrem, mas também os fundos imobiliários. Para quem não sabe, tem dois tipos de fundos imobiliários, o fundo de tijolo e o fundo de papel. Depois eu falo sobre o fundo de papel, mas agora falando sobre o fundo de tijolo, são aqueles fundos que investem em galpões, em shoppings, em construções, tudo que é realmente de tijolo. E esses fundos imobiliários, eles tendem a ter dívidas porque eles pegam dinheiro para alavancar os seus projetos. Porém, é claro, a maioria dessas dívidas elas estão atreladas ao IPCA, à taxa Selic. Então, nesse momento que o IPCA está alto, os juros que eles vão ter que pagar também vão ser mais altos, mais caros. Então ele não vai conseguir comprar tanto e não vai conseguir pegar tantos empréstimos. Isso vai fazer com que esses fundos imobiliários caiam. E é claro, quando esses fundos imobiliários acabam caindo, os dividendos que eles pagam para os cotistas acabam sendo menores também. E aquele negócio que eu falei, uma coisa afeta a outra, aquele círculo, aquela bola de neve, e todos vão ser afetados por conta da inflação. Outro caso também é que a inflação ela pode servir como uma armadilha para pessoas que não entendem muito bem. Um exemplo disso é que na pandemia a inflação ela teve uma das suas menores taxas Selic, de todas, foi histórico. E com a taxa Selic baixa, os juros também estavam baixos. E foi fácil para comprar apartamentos, para comprar casas, para dar de entrada, né? Mas por que eu digo que isso acabou sendo uma armadilha?
Porque depois dessa época de pandemia, depois que estava tudo voltando ao normal, a taxa Selic voltou a crescer e chegou em uma das suas máximas históricas, chegando a 13,75%. Então foi naquele momento que aquela pessoa que antes pagava 2% em juros passou a pagar 13,75%. Isso é mais de 6 vezes, quase 7 vezes mais do que ela pagava antes. E é claro, talvez isso tenha quebrado muitas pessoas na época. E aí muitas pessoas me perguntam, então, nesse momento, quando isso acontece, é o momento que eu devo vender os meus fundos imobiliários, vender as minhas ações, vender tudo que eu tenho? A resposta é totalmente não. Não faça isso. E por que não? Porque o mercado ele já passou por momentos muito piores, na qual a inflação estava muito maior. E as empresas e fundos imobiliários que estavam consolidados sobreviveram. E é claro, quem comprou naquela época teve a oportunidade de comprar mais barato e depois viu seus investimentos crescendo muito quando eles se reajustaram. É o que eu sempre falo nos meus vídeos. Compre de uma ação, de um fundo imobiliário, faça algum aporte quando ele estiver baixo, quando ele estiver caindo. E é claro, quando ele for consolidado, quando ele for uma empresa forte, uma empresa robusta. Porque você sabe que em algum momento ele vai voltar ao seu preço normal. Então você vai ter a chance de comprar mais barato. E muitas pessoas elas fazem errado. Quando uma empresa está caindo, quando ela está barata, as pessoas têm medo de perder mais e tendem a vender tudo. Elas vendem todas as ações ou tudo que ela possui. E quando essa empresa, essa ação, esse fundo imobiliário está alto, as pessoas tendem a comprar. Elas acham que vai dar mais lucro, só que muitas vezes ele já chegou no seu teto. Então ele não tem mais o que crescer. As únicas coisas que ele pode fazer é cair para se reajustar. Então as pessoas acabam investindo quando ela está caro e acaba perdendo o dinheiro dela também. Ah, mas tá bom. Então eu vou ter uma oportunidade de comprar mais barato, só que eu vou acabar também perdendo muito dinheiro. E a resposta também é não. Porque eu trago agora uma solução para vocês equilibrarem os seus investimentos e comprarem coisas que vão crescer durante a inflação. A gente tem que lembrar que o mercado financeiro é gigante e tem investimentos de todos os tipos. Tem investimentos que durante a inflação eles vão cair, mas também tem os que vão crescer. E um exemplo disso é o fundo de papel. Lembra que eu disse que eu ainda ia falar sobre ele? Então, o fundo de papel, diferente do fundo de tijolo, ele é um fundo que investe, na verdade não investe, mas ele possui dívidas. Então lembra que o fundo de tijolo, ele pegava dívidas, ele contraía dívidas e depois ele tinha que pagar aquelas dívidas? O fundo de papel é aquele fundo que vai receber o dinheiro daquelas dívidas. Então, se em algum momento o IPCA e os juros estiverem altos, o fundo de papel ele vai receber mais dinheiro de juros. Então ele vai acabar crescendo e pagando mais para os seus cotistas. E dessa maneira você pode equilibrar o seu perco e ganha. Na verdade, o seu ganho pode ser até maior dependendo da maneira que você investe. E é por isso que uma dica muito importante é que você não tenha apenas um tipo de investimento. Porque se você investe apenas uma coisa, quando esse investimento cai, você pode perder muito dinheiro, talvez todo o seu dinheiro. Por isso você tem que ter uma carteira equilibrada, você tem que ter a reserva de emergência, investir em renda fixa, investir em renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas para quem tem estômago também, enfim, equilibrar essa sua carteira. Mas bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e por favor compartilhe com os amigos que vão gostar de ouvir esse conteúdo. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!